Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós teremos a aula de produção de texto e história. É referente à aula de terça-feira, 29/9/2020. Mas vamos fazer a nossa oração do dia. Então vamos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso dia seja um dia muito abençoado. E lá em produção de texto, abra um livro na página 104, começar assunto novo, claro. E nós vamos falar de algo de assustar hoje. Então, o assunto nessa aula vai ser de algo que causa muito medo. Então, eu espero que vocês se contentem aí com o medo de vocês, certo, amores? Nós vamos falar sobre contos de assustar. Nós vamos falar sobre como é um conto de assustar, o que é uma história de assustar, como que nós devemos fazer para escrever um conto de assustar para provocar medo. A intenção do conto de assustar é o quê? É provocar medo por parte do leitor, para que ele fique imaginando tudo aquilo que está no texto e a partir dali ele sinta um certo medo. Mas, por favor, vocês são corajosos. Não vamos ficar com medo, não vamos sair da aula, tá bom, amores? Então, lá na página 104, tem o seguinte, ponto de partida, primeiro passo. Agora prepare-se para arrepiar os cabelos. Ai, que medo. Quem está com medo aí? Caio? Em bom despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio? Caio? A voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabe até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e estivesse só perguntando se podia cair. Por via das dúvidas, Caio murmurou: sim. E o sim, o que foi que aconteceu? Caio, vocês entenderam, gente? Poderia ser que a assombração não soubesse o nome do Caio e simplesmente ela estivesse perguntando se podia cair.
E o Caio falou o quê? Sim. E logo que foi que caiu em cima do Caio? Urso de perna que vocês estão vendo aí. Como o Caio deveria reagir ou agir diante de uma situação dessa? E aí, gostaram dessa história? Muito assombrada, até eu fiquei com medo aqui. Mas fiquem calmos, sério. Por favor, não fiquem com medo. Hoje vai todo mundo dormir tranquilozinho. Ninguém vai imaginar nesses ossos de perna, não é? De forma nenhuma, porque aqui é um conto de assustar. É só um texto. É só um texto para provocar o quê? Medo nos leitores, mas não é algo de verdade. Até porque nós temos Papai do Céu e com ele a gente não se assusta. As assombrações não chegam perto da gente. Mas vamos para o nosso texto. Então, amores, as características de um conto de assustar. Quais são elas? Deixa eu passar para cá. As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos. Então, eles apresentam vários elementos. Observem aí. Quais são os elementos das histórias ou contos de assustar? Elas possuem vários elementos que ajudam a causar o quê? Medo, claro. Medo no leitor, como cenário noturno, geralmente um cenário à noite, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados, personagens misteriosos e etc. Vocês observaram como que é um conto ou uma história de assustar? Quais são todas as características que eles têm? E vocês, para produzir um conto ou uma história para assustar alguém, para querer colocar medo naquela pessoa que está lendo a história de vocês, como fariam a história? Quais os elementos que aqui falam que vocês colocariam no conto de vocês? Vamos imaginar? Para causar medo. Mas ninguém ficou com medo, não é? Graças a Deus. Então, amores, continuando o nosso texto. Nosso texto continua lá na página 105, viu? Deu uma paradinha aqui, mas continuou. Lembrando de qualquer barulho que vocês escutem nesse vídeo, não é assombração, tá bom, amores? É real, não é conto, é real mesmo, não é assombração. Assim eu espero. Vamos lá. Caiu outro osso e Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu? Caiu mais um osso. De novo. Caio. E o Caio, para testar, cai. Caiu outro osso. Gente, quanto osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando a cara dele. Gozando a cara dele é rindo, fazendo brincadeirinhas com ele, brincando com a cara dele. Caio! Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, pim! Chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa,
Quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de vadiar. Gente, que história interessante! Vocês entenderam? Ele queria assombrar. O caseiro, ele queria o quê? Ele queria assombrar a pessoa que ia comprar a fazenda. Que história interessante! E aí, no final, foi uma assombração ou não? Realmente era uma assombração? Lembra do que eu falei? Que é só o conto aqui? Que nós temos Deus, nada vai nos assombrar. Viram no final? O que era assombração mesmo? Era o caseiro que não queria que esse comprador comprasse a fazenda. Gostava ali da fazenda. Então ele pensou assim: eu vou dizer para que ele durma, passe a noite, e assim eu coloco meu plano em ação. Eu vou assombrar ele para que ele não compre essa fazenda. E quem estava jogando todos os ossos, quem era? Ele mesmo. Então, existe assombração aqui? Pelo final da história, para a gente perceber o quê? Que não existia assombração, amores. Mas, enquanto nós estávamos lendo esse texto, até a primeira parte que eu li para vocês, deu para a gente sentir medo? Sim, eu fiquei imaginando essa cena, vários ossos caindo, a voz. Ai, meu Deus, não é bom pensar. Então, amores, mas lá no final, nós vimos a história passou todas as características de um conto de assombração, mas lá no final nós vimos que não era, mas nós a gente precisou concluir para entender. Se nós estivéssemos parado na primeira parte da história, com certeza que ficaria na nossa imaginação que aquilo era sim uma assombração. Bom, finalizamos nossa aula de produção de texto. Agora vamos para a nossa aula de história.